ok, Marcelo. Antes de tudo, quero agradecer. Eu estava muito curiosa de assistir uma apresentação da MIT fazia tempo. Não tive oportunidade, desde que eu entrei como associado, eu entrei em outubro do ano passado. Me sinto uma novata na casa ainda, aprendendo um monte, mas foi muito legal. Isso aqui é um termômetro corporativo, ele é um indicador de febre, né? E ele que aponta se é analgésico, se é anti-inflamatório, se é antibiótico. É isso, meu caro, né? E por área, que legal, muito bacana mesmo. Eu penso que para qualquer tratamento, né? Quando a gente pensa assim como paciente, que é a nossa maior experiência sempre, né? Como paciente, como é importante ter um bom doutor, né? Um bom médico nos acompanhando com as ferramentas corretas para identificar quais são as nossas dores, as causas das nossas dores, né? Porque a dor a gente sente, né? A gente sabe onde está doendo. A gente só não sabe por que dói. Com as empresas é a mesma coisa. E pensando assim num ser acéfalo, né? Que é o CNPJ, que não tem condições de reclamar, não tem condições de chorar, não tem condições de protestar os maus tratos, cabe realmente, a papel da consultoria, muitas vezes, apontar a origem da dor, né? E com um diagnóstico assim tão específico, eu penso assim, que progresso incrível, né? Que deve ter sido a experiência dessas empresas que adotaram a ferramenta e corrigiram a rota. Aqueles ganhos ali escalados, né, no comparativo entre 2010 e 2015, que você colocou aqui para a gente, fica muito evidente que não tem nada de sorte ali. É pura tomada de decisão baseada em indicadores, né, de desempenho, em fraquezas mapeadas. Eu adorei, muito, muito sensacional. Parabéns, parabéns. Obrigado. Alguém tem mais alguma questão, alguma curiosidade? Eu não sei se eu fui muito rápido também. Na verdade, não, Marcelo, a gente está digerindo, né? Foi muito bom, né, Thiago? Foi muito bom, foi perfeito. Marcelo, eu acho que é legal agora abrir para todos, né? E eu acho que são várias perguntas aí. Pedir para vocês abrirem o microfone aí e fazerem as perguntas. Referente ao que o Marcelo falou, ou alguma dúvida que ficou. E aí, na sequência, a gente faz os demais pontos do nosso encontro. Por favor, então, se alguém tiver alguma questão a mais sobre o case, sobre o MIT, eu estou à disposição. Eu tenho uma curiosidade de perguntar se o MIT tem aderência com qualquer porte de empresa. Eu vi que o volume de perguntas por área, né, deve ser bastante significativo. O que você me diz? É uma pergunta boa. O primeiro modelo que a gente fez, ele é muito pesado. Para microempresa, não serve. Para uma pequena empresa que já é organizada, esse modelo completo já atende. Uma pequena empresa que não está preocupada com gestão, aí eu acho que ela pode fazer outro modelo. Aí a gente fez o MIT, esse é o MIT Premium, a gente fez o MIT Executive, que ele não funciona bem para grandes empresas, mas para médias, pequenas e micros, ele até funciona. Micro com alguma ressalva, tá? E ele é muito bom também para processo de coach executivo. O que a gente tem feito? Alguns coachings têm feito coach executivo. Porque o coach está focado na pessoa, em melhorar a pessoa. Mas seria muito melhor melhorar a pessoa já alinhado com a empresa. Então, tem coaches executivos, incluindo o MIT, como uma ferramenta de perfil da empresa, para o coach dele avaliar a empresa também, e já fazer um plano de ação focado aonde ele tem que atuar na empresa. Isso é uma coisa só dele. Então, o MIT Executivo funciona com isso. E a gente fez um específico para microempresa. O de microempresa, a gente só avalia 4 processos. A gente não avalia tantos processos quanto o outro. Aí ele está bem focado para microempresa, e a gente até respondendo algumas perguntas como não aplicável, você consegue avaliar até um MEI. A gente fez coisas até para agora, no MIT BME, a gente consegue avaliar empresas bem pequenas. Tá, então acho que você está meio que antecipando a resposta à minha próxima pergunta, que é a seguinte: e se o respondente não tiver um número para responder, o que acontece? Lá na hora do indicador, se ele não tiver um número, legal.
A gente pensou nisso, é algo que, naquela parte lá da pesquisa, a gente pensou muito como deveria ser essas respostas. Indicador, a gente tem faixas. Como é que a gente criou? A gente pegou as empresas que são reconhecidas em diversas áreas, por exemplo, saúde, segurança e meio ambiente, a gente pegou Braskem, Dupont, empresas que são SA, que divulgam seus indicadores anualmente. Então, a gente criou uma faixa que é o nível dessas empresas. Tem uma segunda faixa e uma terceira. Então, se o cara responder muito bom, ele está no nível, ele vai me dar um número, eu ajusto pelas faixas ali. Eu tenho essas 3 faixas. Mas se ele não tiver um número, aí tem 2 opções. Esse indicador pode não ser importante para o negócio dele ou não fazer sentido para o negócio dele. Aí eu responderia não aplicável, eu eliminaria esse indicador. Mas, se o indicador é importante para o negócio dele, é relevante para o negócio dele, eu respondo não computado. Isso vai afetar a nota dessa empresa. Com certeza. Tá? Então, assim, às vezes a gente já pegou empresas e 80% ou mais dos indicadores vieram como não computado. Significa que um dos primeiros planos de ação que você tem que fazer é criar um sistema de indicadores e medição de desempenho na sua empresa. Sem isso, você vai navegar sem saber para onde está indo. Sim, estou com uma venda nos olhos, né? Tá no achismo. Tá, ok, perfeito. Obrigada, Marcelo. Marcelo, você vislumbra que será possível fazer a aplicação do MIT no cluster aqui em São José no próximo ano, em 2021? Então, eu estou marcando uma conversa com o Marcelo Nunes, que agora é o diretor do parque, né? Que é o grande patrocinador desse projeto, que ele era só o diretor, era o responsável pelo projeto do cluster, hoje é o diretor-geral do parque. Então, eu esperei o Marcelo, ele assumiu essa posição há 1 mês e pouco, né? Então, eu estou esperando ele, eu já falei com ele, a gente vai marcar uma conversa para fazer isso o mais rápido possível. Porque enquanto a gente estava nessa situação de pandemia, eles estavam reticentes de fazer esse trabalho. Uhum. Então, agora que a gente já está praticamente todo mundo com a segunda dose, as coisas já estão começando a voltar ao normal, então a gente vai retomar isso. A intenção é fazer, sim, talvez 2022, fazer o que seria 2020. Porque ficar muito tempo sem uma medição é ruim para eles, né? Eles não sabem se as ações do parque estão surtindo efeito. Perfeito. Eles até, assim, eles sabem, mas eles não têm uma evidência. Porque o que eles fazem muito? Eles pegam esse relatório dessa avaliação para negociar contratos com a BDI e com a Apex. Então, eles conseguem dar munição para as pessoas lá da Apex, da BDI, chegar no cara do dinheiro e falar, ó, tá dando certo lá, temos que pôr dinheiro lá, entendeu? Então, para eles é importante isso. Perfeito. Olha, Marcelo, você foi tão didático, sabe? Explicou tão bem. Você pode ter achado acelerado aí teu ritmo, mas foi muito claro, né? A ferramenta ela é muito bem pensada e você trouxe junto, né, um exemplo de aplicação. Então, realmente fica até difícil perguntar. Estou perguntando porque eu me vi em algumas situações que eu já vivenciei, né? Essa falta de respostas, por exemplo, é uma delas, né? Às vezes a empresa ela entra num processo de execução tão forte de operação que ninguém está pensando. Está todo mundo na produção, entendeu? E não tem uma parada de reflexão. E, às vezes, alguns indicadores ou simplesmente nunca foram lidos porque ela foi bem sucedida em vários aspectos, então isso acaba camuflando indicadores que, na verdade, seriam valiosos, né, de leitura, para poder medir essa saúde, né, se realmente ela está tão boa assim. E preparar a empresa para o futuro, né, para outras decisões, para uma inovação, para uma ampliação, enfim, né, para revisão de mix, enfim, são N situações aí que uma ferramenta como essa pode proporcionar. Então, por isso que eu me vi aqui perguntando duas questões assim que eu considerei importantes. Okay. Obrigado, Sueli. Eu acho que ajudou bastante. Marcelo, a clarear algumas coisas. Tenho uma pergunta. Pois não? Bom, boa noite, Régia. Assim, você falou que tem, né, o questionário para a saúde, né, para os hospitais.
Ele é para qualquer tamanho de hospital, porque aqui, por exemplo, nós temos, no Brasil, uma redes, né, que são bastante grandes. Isso se aplica? O que a gente tem? A gente fez, até o Paulo Araújo, que está aqui com a gente, ele que fez essa aplicação, a gente fez numa Santa Casa, como é que chama a cidade? Está sem o microfone, Paulo. Bom Jesus, não é? É na Bahia. Glória de Jesus. Isso. Nós fizemos na Santa Casa lá, é uma maternidade, um hospital até grande. O que a gente fez? A gente aplicou o MIT e aplicou um questionário específico para hospitais, que tinha outros indicadores também de hospitais e também outros processos. Esse case desse hospital, ele estava entrando com um pedido de financiamento no BNDES. BNDES ou FINEP? Na FINEP. Era um BNDES. BNDES. Foi um projeto do governo, isso foi que para os hospitais que atendem o SUS e que são sem fins lucrativos, eles podiam conseguir esse dinheiro no BNDES. E isso eles precisavam ter essa avaliação. Então, a gente tem hoje um questionário que a gente consegue aplicar o MIT de forma geral nos processos que não são hospitalares e um questionário que faz essa avaliação específica de saúde. Ele está mais voltado para hospitais maiores. Se for um hospital menor, talvez tenha algumas questões ali que não se apliquem, mas aí a gente desconsiderar algumas questões no meio desse diagnóstico. E a gente já avaliou muitas clínicas pequenas. Aí as clínicas pequenas, geralmente, elas são avaliadas pelo MIT e esse processo hospitalar é um pouco pesado para uma clínica. Tá? Então, é isso que a gente tem hoje. Obrigada. Mas, assim, não ficou bem claro quando a senhora lhe perguntou na questão de se aplicar, né, o questionário para as grandes empresas. Ah, tá. Então, o MIT Premium ele está bem ajustado para a gente aplicar em grandes empresas. Então, se for um hospital grande, a gente aplicaria o MIT Premium para avaliar a gestão do hospital, mais esse questionário específico para gestão hospitalar. Certo? A gente faria isso. Se for um hospital menor, às vezes a gente pode chegar à conclusão que o MIT Premium vai ser muito pesado para ele. Aí a gente aplicaria o MIT Executive, que ele tem menos questões para ver a parte de gestão. Mas o questionário específico para o hospital, a gente tem um só. Aí eu teria que, se ele tiver muito, ele foi feito para hospitais maiores. Se o hospital for menor e algumas coisas ali não fizerem sentido, a gente vai ter que apontar isso durante a avaliação. Tá? Certo, mas eu falei em relação ao hospital, porque você falou que tinha uma coisa específica, mas eu falo assim, uma mineradora, né, como no caso a Alumar, que é ligada ao grupo Alcoa, pode correr atrás que tem como fazer o diagnóstico para qualquer necessidade deles. Sim, a gente consegue ver a gestão geral dele, os processos gerais dele, e a gente consegue fazer, por exemplo, uma mineradora que talvez tenha várias plantas, uma coisa que a gente consegue fazer é fazer a avaliação de cada planta. Então, por exemplo, se uma planta ela tem a área de produção, cada planta tem sua área de produção, a gente pode avaliar individualmente cada planta, e aí eu consigo fazer aqueles gráficos só da mineradora. Eu posso fazer a comparação entre as plantas da mineradora. Eu não preciso fazer ela com outras empresas. Eu posso fazer ela com outras empresas, mas também posso fazer um benchmark interno delas. Entendeu? Se eu fizer a avaliação por planta, eu também consigo fazer isso. Alguns processos talvez não tenha como fazer por planta. Talvez o processo financeiro, mesmo de uma mineradora, esteja na sede, não esteja espalhado pelas plantas. Então, nesse caso, talvez só consiga fazer a avaliação da sede. Mas aquilo que acontece espalhado, que são processos que acontecem de forma autônoma em cada unidade, a gente pode avaliar eles separadamente e depois mostrar aquelas comparações. Então, eu posso saber uma planta está indo bem em alguma coisa, não está indo bem em outra, isso a gente consegue ver. Isso é muito aplicável para franquias.
franquias, a gente procura fazer isso, avaliar uma amostra dos franqueados para você comparar e entender como a coisa está acontecendo. E depois a gente consegue colocar filtros. Como estão os do Nordeste, como estão os do Sudeste, outros parâmetros. Esse aqui ele tem um tipo de funcionário, esse tem outros tipos de funcionário. Dá para filtrar isso? A gente consegue. Se for um parâmetro que a gente tem ali, a gente consegue filtrar e mostrar a diferença entre essas unidades. A gente também consegue fazer isso. Muito obrigada, bem respondido. De nada. Marcelo e os Oi. colegas que estão participando, eu não tenho uma pergunta, mas eu vou fazer um comentário, é quase como um testemunho, né? Do que eu já conheço do MIT, do que já apliquei. É uma excelente ferramenta, né? Ela é abrangente, é sistêmica, né? E ágil, né? Ágil porque é capaz de gerar relatório rápido, que isso é um diferencial da própria ferramenta e, inclusive, dentro do mercado, para se fazer diagnóstico. Agora, uma coisa que eu acho que talvez você mereça ver aí, Marcelo, se você acha pertinente, é fazer comentários sobre, por exemplo, quando a gente vai aplicar o diagnóstico, o questionário, podemos fazer, inclusive, uma análise prévia, né? E, em função das características do perfil da empresa, declinar de fazer ou selecionar perguntas que você, por esse tipo de pergunta, não é cabível, não precisa se aplicar para essa empresa. Aí você otimiza sensivelmente o processo de aplicação do MIT. Sim. O que o Fernando está lembrando a gente, né? Quando a gente criou a ferramenta, quando transformou ela no software, a gente criou uma oportunidade de você personalizar o questionário que você vai aplicar. O questionário ele é dividido em processos, assuntos dentro dos processos e as perguntas. Lembra que eu mostrei o gráfico? Eu tenho os processos, depois eu tenho o detalhe aqui dentro desse processo. Então, vamos dizer, você vai fazer isso numa padaria. Eu posso desligar todas as perguntas de exportação, não posso? Fazer a padaria aqui da esquina. Então, eu posso ir lá no assunto exportação e desligar. Isso não vai aparecer no questionário dele. Então, isso que o Fernando está falando, você pode fazer uma pré-análise e já tirar blocos de questões que não façam sentido para aquela empresa, para evitar você ficar respondendo lá na hora um monte de perguntas. Isso é não aplicável, isso é não aplicável, isso é não aplicável. Você configura, né, Marcelo? Você configura. Você configura os blocos de pergunta. Exatamente. A gente dá a possibilidade do cara fazer isso pergunta a pergunta, mas a gente não recomenda. A gente recomenda trabalhar em blocos. Ou desligar o processo inteiro, ou desligar um assunto inteiro. Uhum. É o que a gente recomenda ele a fazer. Marcelo, Tânia, está ouvindo? Sim. Surgiu uma curiosidade minha quanto aos indicadores de mercado, que são excelentes, né, comparativos, todo mundo quer se ver em relação ao que há de melhor. Como vocês construíram? Foi com as próprias empresas onde o MIT já foi aplicado ou houve um processo de pesquisa anterior para formar esses indicadores? Não, foi uma pesquisa anterior. Que a gente fez? A gente pegou de cada processo daquele e fizemos uma lista de quais são as empresas que são reconhecidas no mercado naqueles processos. Então, por exemplo, saúde, segurança e meio ambiente, que é mais fácil aqui de eu lembrar. A gente pegou Braskem, pegou Dupont, pegamos a Vale, ver se eu lembro mais quais aqui. A gente pegou umas 5, 6 empresas, todas elas SA, todas elas de preferência no mercado de sustentabilidade, que na época chamava Novo Mercado da Bovespa, e a gente olhou quais eram os indicadores de desempenho dessas empresas. Estou falando de saúde, segurança e meio ambiente, eu olhei os de saúde, segurança e meio ambiente daquela empresa. Então, quando a gente faz a pergunta dos indicadores para a empresa, eu pergunto o número. Então, por exemplo, qual é o número de acidentes sem afastamento por milhão de hora trabalhada? Às vezes o cara não tem, a gente faz o cálculo ali junto com ele, talvez ele tenha um outro indicador, eu sei o número de acidentes, mas não sei dessa forma, a gente faz o cálculo junto com ele, aí eu não considero que não é computado, porque ele tem a informação, só está de outra maneira. Se esse número caiu no mesmo nível dessas empresas que são reconhecidas como as melhores
nessa área do mercado, ele vai ter um resultado muito bom. O indicador dele vai bastante para cima. Se é menor, se é muito menor, vai ficando para baixo. E se ele não usa aquele indicador, ele também é penalizado. Ele também a nota dele não vai subir se ele devia ter aquele indicador e não conhece o indicador. Então, foi isso que a gente fez. A gente balizou para o cara cair naquela área lá de líderes, que a gente marcou em 80%, ele tem que ter um nível bom de indicador, pelo menos 80% do que era esperado ele tem que cumprir, aí ele cai no nível dessas empresas. Se ele não conseguir esse nível, ele vai cair abaixo. Marcelo, deixa eu pedir para você explicar um pouquinho a respeito, você falou sobre o sistema, né? E aqueles que viram o sistema, gostaram, entenderam que é um ponto importante para ser utilizado em seus trabalhos. Como que funciona isso? A gente precisa adquirir? Existe um treinamento? Preciso ter um treinamento? Não preciso ter um treinamento? É só comprar ferramenta e aplicar? Acho que é legal o pessoal entender isso. Na verdade, precisa sim de um treinamento, porque a linguagem que a gente escolheu foi uma linguagem muito gráfica. Então, a gente precisa ter certeza que a pessoa que se credencia para usar o Meet consegue interpretar aqueles gráficos. Então, tem um treinamento, esse treinamento tem um custo. O custo hoje é R$ 2.890. Aí o Thiago vai falar que é diferente disso no final, né? Pelo menos o pessoal da BCO, né, Thiago? Isso aí. Então, ele tem esse treinamento. Ele não tem mensalidade no Meet, não tem nada disso. Ele paga pelo uso depois. Quando ele usa um diagnóstico, aí a gente tem um valor de royalty para a gente. Eu falei que a gente tem aqueles 3 modelos, o Meet Premium, o Meet Executive e o Meet MEI. O mais caro é o Premium e ele tem 3 valores. A gente usa a tabela do Sebrae para ver porte de empresa. Então, o Meet Premium está para pequena, média e grande empresa. O nosso royalty é cerca de R$1.000 para pequena empresa, R$2.000 para média e R$3.000 para média. Tem um quebrado que eu não lembro, tá? Mas é em torno disso. O consultor pode vender esse diagnóstico pelo preço que ele quiser para a empresa. Ele pode vender de graça, ele pode cobrar R$12.000, geralmente é o que o pessoal cobra para a grande empresa, em torno de R$10 a R$15.000, tá? Se for uma empresa grande, tá? Ele pode cobrar o preço que ele quiser, ele vai pagar esse royalty para a gente pré-definido. O Meet Executive é R$335. O Meet MEI é R$167,50, o que eles pagam para a gente. Então, assim, é um valor muito baixo o nosso royalty. Porque a gente quer volume, a gente quer que o pessoal realmente utilize isso. E aí começa a acontecer estratégias, aí a gente criou também uma mensalidade, né? Para quem usa bastante, para quem usa pouco, eu digo, não vale a pena, continue sem a mensalidade, tá bom para você. Mas, por exemplo, a gente tem uma mensalidade que ela lhe dá um crédito Meet por mês. O que é um crédito Meet? É esse valor de R$335 que ele conseguiria fazer um Meet executivo. Então, se ele custa R$210 essa assinatura, só que ele tem uma fidelidade de 12 meses, certo? Então, assim, aquele 335 já cai para 210. Se ele comprar o outro pacote, que é 5 créditos, que custa 360, um crédito 335. Mas aí 5 créditos é 360, só que ele tem a fidelidade de 12 meses. Para quem usa muito, tem dado o diagnóstico de graça, o diagnóstico Meet. Mas assim, o que é o diagnóstico? Não é é o diagnóstico para você fazer a proposta, para você entender aquela necessidade inicial do cliente. Eu falei que o Meet Executivo ele é mais superficial. Então, ele pode ser usado para você gerar o plano de ação, mas ele tem funcionado muito bem para você gerar a proposta. Você cria um relacionamento com o cliente. O Meet Executivo você gasta de 3 a 4 horas para coletar o dado, não é 1 dia a 2 dias, de 3 a 4 horas. Nessas 3 a 4 horas ali junto com o cliente, você cria um relacionamento, uma empatia muito grande com o cliente. Quando sai o relatório, mais a sua percepção dessas 3, 4 horas junto com o cliente, você entende muito do cliente e consegue fazer uma proposta muito focada na necessidade do cliente. Então, tem muita gente fazendo assinatura, pegando 5 créditos por mês, dando o diagnóstico de graça para quem quer uma proposta. Não é assim, faça de graça. Não é assim também que o pessoal faz. Você quer fazer você já me procurou, a gente está negociando aqui para fazer. Ok, eu vou fazer um diagnóstico
e só vou te dar a proposta depois desse diagnóstico. O pessoal tem feito isso. É uma maneira dele dar algo bem assertivo para o cliente e facilita depois ele fechar a venda. Então, tem gente usando dessa maneira. Marcelo, me ocorreu agora com essa tua explicação mais detalhada, agradeço aí também o input aí do Tiago, né, que está levando a gente a um raciocínio aqui. Eu vou tomar como base o meu exemplo. A minha única área de competência, a única, é a comercial. Eu não tenho competência alguma para nenhuma outra área. Se eu pego o MIT e aplico, eu estou entendendo que eu vou gerar um diagnóstico total. Uhum. É isso mesmo? É isso mesmo. Tá, e aí, então como é que você faz? Porque Hoje, aí eu desconfio que eu vou aplicar num cliente que eu já sei, eu tenho um spoiler de dor comercial, ou seja, ele não está performando, né? As vendas estão realmente extremamente prejudicadas, muito aquém do que ele precisaria gerar de faturamento. Beleza. Aí você aplica o diagnóstico, deu aí essa questão comercial, mas deu RH também, ele não está bem em RH. Mas deu RH, mas deu também o financeiro, né? O que acontece? Primeiro, a gente tem duas grandes fontes de trazer pessoas para te ajudar nisso. A primeira é a BCO. Tá. Você pode entrar naquele grupo www.bco e falar assim, pessoal, eu estou atendendo um cliente que ele está com necessidade de RH. Alguém quer fazer uma proposta junto comigo? Eu acho que vai aparecer várias pessoas. E os credenciados MIT têm uma segunda rede, que é a rede do MIT, que hoje a gente tem cerca de 70 pessoas já credenciadas, que você pode fazer a mesma coisa nessa rede. Ah, que chato, Marcelo. Obrigada, já respondeu. Valeu. Esse ponto que o Marcelo e a Sueli estavam falando é bem interessante, né? Porque primeiro que a gente consegue fazer um trabalho. Todos nós sabemos que tudo que a gente mexe, ele é sistêmico. Se eu mexo numa ponta, pega na outra. Então, uma ferramenta como essa, ela se torna fundamental para muitas vezes a gente poder ter uma assertividade e de repente e trazer um resultado sustentável para o negócio, né? A gente sabe que muitas vezes quando a gente mexe só numa ponta, pode impactar em outra ponta e o resultado acaba não sendo sustentável, voltando a acontecer. Então, uma ferramenta como essa é fantástica para poder trazer o sistema, né, como um todo e dizer, você vai mexer nisso aqui, mas provavelmente pode ser que ali na frente volte a acontecer tal coisa por causa desse ponto, né? Conheço muito pouco o MIT, mas vou conhecer integralmente ele, porque já gostei do que eu vi. Lembrando um outro ponto que nós fizemos recentemente, um dos nossos grupos de estudo foi o estudo das diretrizes para a consultoria em gestão, ISO 20700, onde nós recomendamos a todos os nossos associados que sigam, né, integralmente, de forma fidedigna, né, esta diretriz na aplicação dos seus trabalhos. E aí entra ponto-chave, né, porque dentro da ISO nós temos o diagnóstico, e aí o MIT se faz muito necessário dentro desse ponto, e por isso que nós estamos apresentando para vocês hoje, nessa noite. Como eu vi que não tem mais nenhuma pergunta, depois vocês podem fazer também, né, encaminhar pelo WhatsApp ou pelos nossos canais. Eu queria aproveitar para esclarecer para vocês que o nosso entendimento é que o MIT se faz necessário dentro do serviço de consultoria. E nós recomendamos para todos os consultores uma coisa que nós temos feito, e a gente não tem vergonha de dizer isso, né? Há pouco tempo atrás, nós iniciamos um processo de transformação dentro da associação, no intuito de que nós somos consultores e antes de fazermos nos outros, precisamos fazer em nós. E nós, não obstante disso, nós começamos a fazer todo um trabalho dentro da nossa instituição e dentro de cada um dos consultores, no sentido de que nós precisamos praticar aquilo que nós falamos para os nossos clientes praticarem. Então, nós vemos hoje muitas pessoas falando sobre a digitalização, sobre, né, empresa 4.0, 5.0, introduções de tecnologia, e nós vemos muitos consultores não utilizando tecnologia. Então, nesse sentido, nós começamos uma série, desde o começo do ano, introduzindo vários benefícios, e o MIT vem ao encontro deste ponto importante, para que nós, consultores, tenhamos cada vez mais sistemas, plataformas, para poder auxiliar e trazer informações relevantes para nós, para que nós possamos entregar algo, né? Lembrando que a entrega é outro ponto muito importante dentro da ISO 20700, para o nosso cliente.
E quando a gente olha uma ferramenta como essa, com uma complexidade, e ao mesmo tempo, eu gosto dessa correlação, Marcelo, complexidade, mas ao mesmo tempo simplicidade. Ela tem toda uma complexidade por trás de análise, etc., mas uma simplicidade de apresentação e efetivação na prática. Então, nesse sentido, nós estamos apresentando para vocês, cada um de nossos associados, a ferramenta Meet, para que vocês possam utilizarem, e recomendamos em todas as consultorias, né, os serviços de consultoria que vocês forem fazer. E para isso nós fechamos um acordo. Vou só mostrar para vocês aqui, compartilhar minha tela, mostrando que nós temos esse documento fechado. Então aqui, vamos lá, cadê o e-mail do Marcelo? Aqui da ISO, aqui do ladinho. Então, aqui está a nossa proposta de parceria, nos enviada pelo MIT, assinada, tudo devidamente reconhecida e aprovada pela nossa diretoria nacional. Então, nesta parceria, nós oferecemos, né, o credenciamento dos nossos associados da BCO ao MIT, e a MIT nos oferece, a partir desta data, um desconto de 20% nos cursos de credenciamento, e após esse curso de credenciamento, cada consultor nosso terá direito a executar um diagnóstico MIT executivo, que é o que o Marcelo falou, completo, o de MIT forma executivo é aquele intermediário. O intermediário, desculpa. O intermediário, então, para que vocês possam fazer a aplicação dentro de algum cliente que vocês entendam como importante. Lembrando que eu vou pedir até para o Marcelo reforçar os valores para vocês, então, do curso, de cada um dos módulos. Lembrando que, se nós formos parar para pensar no custo, né, que nós cobramos, né, no valor que nós cobramos do nosso cliente lá na ponta, quando você olha o valor da aplicação de cada diagnóstico, é um valor muito pequeno e encaixa dentro, né, do nosso projeto para poder executar. Então, é simplesmente uma questão de tomada de decisão e entender que a ferramenta é importante e necessária e faz parte de um processo, né? Assim como outras ferramentas também que nós temos apresentado ao decorrer do ano para vocês, que não tem como abrir mão. Se nós queremos excelência na entrega, a gente precisa utilizar essas ferramentas. Lembrando que um último dado, nós até apresentamos isso para vocês no nosso congresso de consultoria organizacional, existe um dado levantado pelo Sebrae: 49% das empresas no Brasil ainda utilizam Excel ou nada para fazerem o controle das suas empresas. Um número lamentável, e aí a gente explica o porquê a quantidade de empresas que passam por tantas situações desnecessárias. Então, como nós queremos contribuir com isso, cada vez mais utilizando sistemas, e sistemas como o Meet se fazem necessários, e reforço aqui a nossa recomendação como associação. Então, Marcelo, peço para que você repasse novamente com a gente os valores, né? Então, lembrando que em cima do valor do curso que nós precisamos fazer para poder entrar, né, e garantir essa entrega, nós fechamos o acordo de 20% e mais a gratuidade de uma aplicação do Meet Executivo, que é o intermediário. Exatamente. Então, eu vou compartilhar aqui, acho que venda é mais fácil, né? Esse aqui é o documento que eu cito lá naquele e-mail, tá? Que fica disponível para todo mundo que é credenciado. Então, o treinamento, hoje o online EAD é 2.890, presencial a gente não tem feito, né? Mas pode fazer online com o professor. Ele é um pouquinho mais caro, então é 20% de desconto nessa tabela aqui do treinamento, certo? E aqui eu tenho os preços do Meet. Então, a gente usa essa tabela aqui do Sebrae para definir o porte da empresa: micro, pequena, média e grande empresa, certo? Então, o royalty, o preço que vocês pagam a gente é esse royalty. A gente tem na tabela o preço sugerido de venda, mas é sugerido. A pessoa pode vender pelo valor que quiser. Então, o Meet LGPD custa R$ 167,50. O Meet MEI, ME, que é para microempresas, para empreendedor individual, R$ 167,50. Para microempresa, 335. O Meet Executive, né, que é esse que a gente falou, o royalty é 335, que é o intermediário. E o Meet Premium, aí a gente tem pequena, média e grande empresa. Eu falei 1.000, é 1.005, 2.010 e 3.015 o valor de royalty para a gente. E o preço sugerido de venda, a gente colocou 4 vezes esse valor do royalty, é mais ou menos o que o pessoal tem feito no mercado. Ok? E a nossa intenção é essa mesmo, de fazer com que quanto mais avaliação tiver para a gente, é melhor.
Então, a gente não quer um preço alto, a gente quer algo, como o Thiago falou mesmo, isso aqui não tenho dúvida que cabe no meu projeto. Isso aqui não vai onerar o meu cliente esse custo. Então, a gente está fazendo isso aqui mesmo. E aí a gente tem os planos, né? Como eu falei, você tem um plano gratuito, depois que você se credencia, ele te dá acesso ao Google Drive, com todo o material de marketing, tudo disponível, modelo de proposta comercial, várias coisas você pode pegar lá. A gente tem um grupo de WhatsApp também dos credenciados. Você vai ter uma página individual no nosso site. E a gente tem parceiros também com nível de desconto também. Esse plano não custa nada. Aí, se o cara quiser pagar R$120 por mês, ele pode usar o Meet LGPD e o Meet MEI ilimitado, quanto ele quiser, que é o para microempresa e empreendedor individual e para LGPD. Se ele pagar R$210 por mês, além disso, ele ganha 1 crédito por mês. Eu não mostrei, mas 1 crédito é o valor de 335. Esse valor de 167,50 é meio crédito. Então, esse crédito vale até 3 meses, então o cara pode acumular nesse plano B até 3 créditos. Ah, mas eu vou usar esse que custa 6. Ok, você paga 3 créditos e paga metade do valor em dinheiro. Você pode fazer isso também, se você quiser. E tem esse outro plano, que é 5 créditos e é R$360 por mês. Mas isso, como eu falei, é para quem já usa isso bastante, né? Para quem já está usando o Meet e tem uma demanda grande de Meet. Se você está começando, a gente sugere, fica no plano gratuito, entende como é que é, e depois pega um plano desse. Ok? Excelente, então, Marcelo. se alguém quiser essa tabela, eu posso enviar também, é algo que está disponível para todo mundo. Acho que é muito legal, e a gente poderia até pensar, Marcelo, falando aqui, né, da nossa associação, e de repente verificar, eu vi lá que você colocou online com o professor, né? Qual se tem uma cota mínima e que a gente pudesse fechar, assim como a gente fez tá fazendo da ISO 20700, um grupo específico, a aula marcada para 20 de novembro, primeira turma para a BCO, com data tal, em tais horários, e a gente enviar esse material para toda a nossa rede e fazer um específico, já com data, alguma coisa assim. Poderia sim. E sabe uma coisa que me ocorreu agora aqui, vocês falando? A gente vai começar o nosso planejamento estratégico da BCO. Se a gente poderia conversar, de repente, de fazer uma aplicação do Meet na BCO. Perfeito. Não teria custo, Perfeito. Não tem problema, não precisa pagar o ROD para a gente. Seria uma maneira até da gente fazer uma avaliação dessa e a BCO, até com mais propriedade, entender o quanto o Meet pode ajudá-la. Eu acho que é uma coisa que a gente poderia fazer. Totalmente de acordo, Marcelo, como a gente falou, né? Nós estamos aqui, aquilo que a gente faz, nossos clientes precisamos fazer em nós. Então, de antemão, já te agradeço e já digo, estamos à disposição e queremos cada vez mais melhorar a nossa instituição. Então, agradeço, acho que é importante. E se a gente nós pudermos pensar nessa data, com relação a uma turma, né? Uma primeira turma Meet a BCO, eu acho que seria interessante. E aí nós divulgarmos isso para os associados, seria bem legal. Eu também estou dentro. Vamos tomar vacina. Eu estou. Bora tomar essa vacina aí, Marcelo Fará. Estou dentro. Gostei da ideia. Já vai rolar uma lista básica aí. Legal. Bom, nós temos mais alguma dúvida, pergunta? Olha lá, eu tenho a Régia, a Luceli, Luetio, e fora todos os outros que não puderam estar aqui, com certeza vão querer participar deste mundo. Eu gostaria de saber se tem mais alguém que gostaria de fazer alguma pergunta, alguma dúvida, alguma consideração. Podem ficar à vontade agora, fazer... Então, vamos prosseguir aqui para o fechamento. Marcelo, me ajuda aí não vou citar nomes, porque senão a gente vai esquecer de algum nome aqui, mas eu queria agradecer você e todo o teu time, né, toda a equipe Meet aí por estarem conosco, por disponibilizarem esta parceria. É fundamental e essencial, como nós falamos, né, o diagnóstico faz parte de um processo muito importante dentro da ISO 20700.
Agradecemos a vocês por esse desconto concedido, vai ser muito importante para o desenvolvimento, né? Vai fechar muito bem a conta do consultor, né? Vamos encarar lá, o CMV ali está dentro, né? Então 20% de desconto já melhorou, o negócio está 337, já ficou melhor ainda, né? No CMV ali bateu tranquilamente, uma boa certeza de que o LL vai ficar muito bom. Então agradeço a cada um de vocês, né, por essa parceria, uma longa parceria. Vamos, né, trabalhar isso dentro da nossa instituição. Recomendo que cada um de vocês, consultores, possam utilizar o Meet. Coloco à disposição a ABCO, Marcelo, você já é de casa, e vamos aplicar aqui para poder melhorar ainda mais nossa instituição. E reforço o convite para todos vocês que ainda não são associados da BCO, para que vocês possam entrar no nosso site, conhecer um pouquinho da nossa instituição e vir fazer parte da construção desse processo, né, de desenvolvimento da consultoria, não só no Brasil, no mundo. Lembrando, como eu falei para vocês, né, nós aqui, como estamos, somos incompletos. Cada vez precisa vir mais consultores para fazer a sua contribuição e completar esse time, para que a gente possa fazer um mundo melhor por empresas melhores. Agradeço a presença de cada um de vocês, uma boa noite e até breve no nosso próximo Consultox Presidência, na última quinta-feira do mês de outubro. Até mais e uma boa noite.